Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos. Se você está assistindo a esse vídeo pelo YouTube, aproveite e se inscreva no canal. Se você gostar do vídeo, curta, que é uma maneira da gente conseguir que o YouTube entenda esse vídeo como relevante. Por que é relevante? Porque é um estudo sobre o Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos no livro 2º, o capítulo 1º, que trata sobre os espíritos, e o tema que nós vamos ver é Mundo Normal Primitivo. Nós vamos ver as questões 84, 85, 86 e 87. A questão de número 84, Kardec perguntou aos espíritos: os espíritos constituem um mundo à parte, fora aquele que vemos? Só um detalhe: mundo normal, primitivo não quer dizer assim selvagem, pouco evoluído, quer dizer primeiro, original. Qual é o mundo original? Mundo material ou o mundo dos espíritos? Kardec então perguntou. Esses espíritos, eles constituem um mundo à parte, separado? Os espíritos responderam assim: sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Por que incorpóreas? Porque elas não têm o corpo material. Vamos nos recordar que existem 3 elementos, no espírito encarnado. O óbvio, que é o corpo físico, matéria. Existe o princípio inteligente, que é o espírito, e ligando o espírito ao corpo físico, servindo de intermediário, perispírito, que é o envoltório semimaterial do espírito. Então, espírito, perispírito, corpo físico, tá? O mundo espiritual não tem o corpo físico, nós temos espírito e perispírito, que é o que envolve o espírito. Voltando um pouquinho, aos vídeos anteriores, depois vocês podem ver no playlist, que existe no YouTube, sobre o Livro dos Espíritos. Existem 3 também elementos formadores do universo: princípio inteligente, espírito; princípio material, matéria; e Deus, o Criador de tudo, do princípio inteligente e do princípio material. Também o princípio material tem sua origem através da transformação do fluido cósmico universal. Nos vídeos anteriores tem bastante coisa a respeito disso. Pergunta 85. Qual dos dois, o mundo espiritual ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Qual que é o mais importante? Mundo espiritual, mundo material? O que é importante aí? O mundo espiritual, que pré-existe e sobrevive a tudo. Então, antes de existir o mundo material, esse mundo que a gente está vendo, já existia o mundo espiritual. E se cair uma bomba e explodir a Terra, o mundo espiritual continua existindo. Questão 86. O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual? Nossa, se explode a Terra, então continua o mundo espiritual? Os espíritos respondem com uma simplicidade que dá até gosto. Sim, eles são independentes e, não obstante, a correlação entre ambos é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Beleza? Pode explodir a Terra, o mundo espiritual continua, mas existe uma relação, Por quê? O mundo espiritual atua sobre o mundo material e o mundo material age sobre um plano espiritual.
Se começa um planeta Terra, uma vibração de ódio, de intolerância, de desamor, essa vibração chega até o mundo espiritual e tem impacto. Por isso que em muitas comunidades religiosas se dispõem a orações coletivas, numa tentativa de, harmonizando as vibrações, fazerem com que cheguem vibrações de amor até o plano espiritual. Um atua sobre o outro. Questão 87. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço, né? Outro vídeo que eu estou fazendo é Missionários da Luz, playlist sobre isso, existe, fala sobre mediunidade. E é um terceiro livro da série de André Luiz, cujo título é A Vida no Mundo Espiritual. O primeiro livro é Nosso Lar. Muita gente deve ter assistido o filme e falou, quando eu morrer eu quero ir para Nosso Lar. Lá é tão bonito, é tão bacana, né? E André Luiz conta da vida dele nessa colônia espiritual. Será que está todo mundo em colônia espiritual? Como é que funciona isso? Os espíritos responderam: os espíritos estão por toda parte. Eles não estão só lá, não. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado. Não precisa ninguém ficar olhando para o lado. Ui, tem alguém aqui? Tem, com certeza. Tem sim. Observando-vos e atuando sobre vós, sem que os saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução dos seus desígnios providenciais. Então, pode ficar, né? Parar de ficar paranoico, achando que, tem alguém aqui, meu Deus, no sofá tem gente sentada. Talvez assistindo esse vídeo, vendo. Nem todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões interditas aos menos adiantados. Você pega um centro espírita, uma igreja católica, um templo religioso, as pessoas estão em oração, procurando ajudar o próximo, forma-se uma corrente vibratória. Não vai chegar um espírito lá, né, sem que haja permissão para botar fogo no circo, não. Ele não vai ter acesso. Então, pensem bem, os espíritos estão por toda parte, vendo, observando e interagindo. Prestem atenção no que vocês andam fazendo. Até o próximo vídeo. Que Jesus nos abençoe e nos ampare sempre. Até mais.